Irmãos amados, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Tudo bem com você? Primeiro eu quero agradecer ao convite. Me sinto honrado pelo irmão Cristiano ao me convidar para que pudesse estar aqui fazendo a abertura do culto. E uma tarde de domingo muito agradável, um pouco fria, mas esperançosos e confiantes que o Senhor falará conosco nesta tarde de culto. Queridos irmãos, gostaria de convidá-los a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 31 ao verso 38. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 4, versículo 31 ao versículo 38. Hoje nós teremos um momento de culto aqui que vai falar de missões. E esta palavra tem tudo a ver com missões, porque é um momento que Jesus tira o seu discípulo da sua área de conforto e leva ao campo para que eles aprendam a fazer evangelismo e missões. A palavra do Senhor nos diz assim: entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, algumas versões os rogavam, dizendo: mestre, come. Ele, porém, lhes disse: tenho uma comida para comer, que não vos conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa receberá galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que tanto os que semeiam como os que ceifam, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharão, e vós entrastes no seu trabalho. Querido, esta é uma palavra que fala a respeito de uma jornada que Jesus sai da Judeia, com destino a Galileia, mas antes ele vai passar por Samaria. Todos nós conhecemos a história. E Jesus vai se deparar com uma mulher samaritana, que segundo o relato bíblico, ela já estava no seu 5º relacionamento, e nesse 5º relacionamento o seu esposo ainda não era dela. Uma mulher que estava com a sua vida derrotada, uma mulher que havia e estava vivendo sob a sombra do pecado, uma mulher que vivia isolada moralmente dos princípios de Deus. Mas é exatamente a esta mulher que Jesus sai com a agenda de Deus debaixo dos seus braços ou no seu coração, e vai ao encontro dessa mulher para levar a ela a mensagem de salvação, a mensagem que agora, segundo o texto, aquela mulher será transformada, aquela mulher será salva e ainda anunciará o evangelho para todos os samaritanos que ela encontra a caminho afora. Então, este culto tem esse propósito de resgatar em nós a motivação, o avivamento do ensino que Jesus nos deixou, também para sermos uma igreja bíblica, uma igreja que também estamos preocupados com evangelização e também estamos preocupados com missões. E temos hoje a nossa parcela de contribuição aqui, que é orarmos por esses irmãos que estão em campos,
Também fornecemos para eles recursos, porque parte dos recursos que serão arrecadados aqui serão destinados a esses irmãos que já estão em Campos. E também a mensagem de hoje também é para inspirar corações, vidas aqui em nosso meio, que tenham chamado para missões e que com certeza ao final do culto terá a sua vida motivada e esperançosa aí a seguir adiante. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, ao qual nós cremos, ao qual nós vivemos e ao qual, ó Deus, nós somos fiéis todos os dias das nossas vidas. Pai querido, nós aprendemos com Jesus que missões é sair, ó Deus, de um lugar para o outro. Nem sempre, ó Deus, os campos que estão brancos para colheitas estão distantes. Muitas das vezes os campos estão próximos de nós. Pessoas, famílias, amigos, parentes ou até mesmo desconhecidos estão precisando desta palavra, desta mensagem de salvação. E o Senhor nos chamou, nos delegou, nos ungiu, nos preparou, nos deu sabedoria e conhecimento para que possamos, meu Deus, ir ao encontro destas pessoas e anunciar o evangelho do resgate e da salvação. Ó Pai, nós aprendemos com Cristo que Ele, quando vai ao encontro daquela mulher, é bem verdade que Ele faz um confronto direto ao pecado daquela mulher, mas não, ó Deus, com o objetivo de magoá-la, de ferir ou de defraudá-la. Ao contrário, Jesus era extremamente educado, Jesus era extremamente preparado, ó Deus, para atingir o coração das pessoas. E aquela mulher se sentiu amparada por Ele, aquela mulher sentiu confiança, e ela abriu seu coração para Jesus. E aí nós vemos, ó Deus, que a palavra nos mostra que essa mulher agora se converte a esse evangelho, e agora ela entra naquela cidade, dizendo: eu encontrei o Messias, eu encontrei a solução de todos os meus problemas, eu encontrei a solução para os meus vazios, para aquilo que me escravizava, para aquilo que me impedia moralmente de viver uma vida verdadeira e uma vida correta. Eu encontrei o meu Salvador. Ó Deus, e nesta tarde, nós somos os teus seguidores, nós somos os cristos menores. Quantas vidas daquela porta para fora, quantas pessoas conhecidas, gente boa, amigos, talvez irmãos, e que nós sabemos que a vida destas pessoas estão afetadas diretamente pela falta do evangelho. Muitas pessoas, ó Deus, estão vivendo em crise hoje, não é mais por falta de recursos financeiros, não é mais por falta de moradias, não é mais por falta de letra, de conhecimento. As pessoas hoje vivem deprimidas, as pessoas vivem hoje doentes, as pessoas vivem hoje, ó Deus, escravizadas por conta do pecado. E a solução, o remédio para combater o pecado é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que sai das quatro paredes, é uma igreja que sai da sua zona de conforto e vai atender o necessitado, os angustiados, os que estão sofrendo, os que estão doentes, os que estão, ó Deus, paralisados pelo pecado. E nesta tarde, ó Deus, eu gostaria de invocar aos céus e pedir ao Espírito Santo do Senhor, o Espírito de vida, o Espírito de verdade, o Espírito que unge, o Espírito que derrama poder sobre a igreja, que nesta tarde possa vir um avivamento sobre nossos corações, um avivamento sobre nossas vidas, e que nós, ao sairmos daqui, saímos com nossos corações cheios, contagiantes, voltados para a obra de missões e para a obra de evangelismo. Porque, ó Deus, nós precisamos levar famílias, gente, para o reino de Deus. Antes, meu Deus, que a morte o encontre esta pessoa, e aí talvez, ó Deus, será determinado o fim para esta vida, ó Deus, que muitas das vezes cruzamos os corredores, cruzamos nos elevadores, cruzamos nas calçadas, cruzamos nas praias, cruzamos nos restaurantes, no cinema, cruzamos em todos os lugares,
mas muitas das vezes somos omissos em não pregarmos o Evangelho do Senhor. Ao começar por mim, Senhor, nesta tarde, Senhor, aquece o meu coração, ó Deus, aviva o meu coração, ó Deus, desperta, abre os meus olhos, tire as escamas, os bloqueios que me impedem de abrir os meus lábios, Senhor, e pregar a palavra do Senhor a todas as gente, a todas as tribos e nações, ó Deus. Guarapari, ó Deus, nós vemos as marquises, as praças, ó Deus, nós vemos, ó Deus, as coberturas dos restaurantes que estão fechados, as redes comerciais que estão paralisadas, todas elas tomadas por moradores de ruas, escravizados pelo alcoolismo, escravizados, Senhor, pelas drogas, afastados do convívio das suas famílias, e é isso que o pecado faz. O pecado nos isola, nos maltrata, nos mata e nos afasta das pessoas e consequentemente nos afasta do reino de Deus. Mas nesta tarde, ó Deus, nós estamos aqui dizendo que vai mudar isso. Nós estamos dispostos a dizermos, não vai ser mais assim, não iremos aceitar as coisas passivamente, não iremos mais permitir que isso aconteça em nossa volta e nós não fazemos nada. Nós queremos dizer, céu, ó Espírito Santo do Senhor, ouça a oração deste povo, ouça o clamor deste povo e venha sobre nós, Senhor, com um avivamento espiritual, com uma verdade, Senhor, que possa romper os nossos corações e que nós, ó Deus, nunca mais, ao passarmos por vidas que necessitam do Senhor, nos calemos mais. Ao contrário, Senhor, que nós sejamos infiltrados, igual aquela menina de 14 anos que estava na casa de Naamã. Ó Deus, a palavra nos conta que aquele homem era um comandante do exército da Síria, um homem importante, um homem de títulos, um homem comandante, Senhor, e na sua casa tinha lá uma serva do Senhor, ainda adolescente. Ao ouvir a conversa daquele homem com a sua esposa, de que ele tinha uma lepra, aquela menina se coloca na história, se coloca para mudar definitivamente a vida daquele homem. E aquela menina, Deus, anuncia que lá em Jerusalém há profeta, há homem de Deus, há mulher de Deus. As pessoas precisam ouvir da nossa boca que na igreja onde congregamos, que a Bíblia a qual vivemos, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus tira a lepra do homem, limpa e leva para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela menina, Deus, que agora com certeza saiu de uma posição de escrava para ser alguém agora recompensada no reino de Deus e recompensada naquela casa. E aquele homem, meu Deus, vai até o encontro do profeta, e o profeta pede para aquele homem mergulhar 7 vezes, ó Deus, e o orgulho daquele homem vai embora, e o Espírito Santo do Senhor cura aquele homem. Ó Deus, qual é a diferença daquela menina de 14 anos para nós? Nenhuma, porque nós somos marcados pelo mesmo Deus lá de trás, da antiguidade, ao Deus de hoje. A diferença é que hoje nós temos a presença do Espírito Santo, há um poder de Deus sobre as nossas vidas, e nós não podemos negligenciar isso, Senhor. Por isso eu invoco nesta tarde, ao dizer aqui em alto e bom tom, Deus, derrama sobre nós mais uma vez o Espírito Santo, para que possamos sair e evangelizar as pessoas e as vidas que necessitam, ó Deus. Esta é minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus abençoe a igreja dele. A paz do Senhor, amados, tudo bom? Vamos nos colocar de pé, aqueles que puderem, para a gente estar louvando ao nosso Deus. Vamos cantar bem animado, nas palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, a tua glória enche neste lugar. Aleluias, vamos nas palmas, bem animados para a gente poder cantar. Os céus
dias que nós podemos sentir o Senhor nos tocando e a glória dele neste lugar. Amém? Em Jeremias 18, conta a história do oleiro. Quando Jesus disse a Jeremias para ele ir até a casa do oleiro. E Jeremias foi. E lá ele encontrou o oleiro trabalhando com vaso, trabalhando com barro ali, moldando. E toda vez que aquele vaso não saía conforme o gosto do oleiro, ele desmanchava, amassava aquele mesmo barro e refazia de novo o vaso, para que aquele vaso saísse perfeito, para que aquele vaso saísse belíssimo. E é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos molda para que nós podemos ser um vaso de honra, para que nós podemos abrigar a presença dele. Vamos declarar agora: eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Ele pega ali aquele vaso que ele não gostou e refaz de novo. Ele não faz isso porque ele ficou estressado, talvez. Não, ele faz isso porque ele quer que aquele vaso saia perfeito. Porque naquele vaso de barro vai ser abrigado o melhor azeite, o mais fino vinho, a mais pura água. E assim o Senhor faz conosco. Quando Ele nos quebra, não é porque Ele está nos punindo, não. É porque Ele quer que nós sejamos um vaso de honra. Ele quer que nós sejamos um vaso útil no Seu reino. Ele quer que nós podemos abrigar a Sua pura essência. Ele quer que nós transmitimos Ele em nós. Então vamos repetir mais uma vez? Que eu quero ser um vaso de honra. Deixa ser quebrado pelo Senhor nesse momento. O Senhor está aqui. Sinta. Vamos estar repetindo que eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Aleluias. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha
podemos ser um vaso novo para Ti, ó Pai. Aceita o nosso louvor, Senhor. Aleluias. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Eu quero compartilhar convosco uma porção da palavra do Senhor que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 7. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nesse momento nós teremos a oportunidade de honrar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós entendemos que é um privilégio, porque nós somos mordomos do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é para a glória dEle. Então eu não sei aquilo que você colocou nessa noite no seu coração para estar colocando no altar do Senhor, mas saiba que uma semente nas mãos do Senhor, ela é poderosa, porque o Senhor, Ele é aquele que pode fazer com que uma pequena medida possa ser transbordante, recalcada, sacudida, para que a obra dEle avance, para que o reino dEle avance, não só em nós, mas através de nós. E nessa noite nós queremos orar por cada uma dessas sementes que serão lançadas aos pés do Senhor, para que esses recursos, eles possam de fato contribuir para o avanço do reino de Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, nós te damos graças, porque nós entendemos, Pai, que tudo que somos, que tudo que temos, é para honrar e glorificar o Teu santo nome. Deus, está aqui o Teu povo, o povo que se chama pelo Teu nome, um povo eleito, escolhido por Ti. Pai, recebe essas sementes que serão depositadas, ó Deus, nessa noite aos Teus pés. Senhor, abençoe de uma forma especial aqueles que poderão contribuir, ó Deus, mas também aqueles que não terão oportunidade. Pai, Tu conheces as necessidades, a demanda de cada um dos irmãos aqui nessa noite. Eu te peço que o Senhor possa abençoar de forma rica e abundante o Teu povo, Senhor. Ó Deus, e cada um dos irmãos no campo missionário, Senhor, que serão abençoados, ó Deus, com os recursos que foram destinados ao longo de todo esse período, Pai, através das ações que fizemos, através das ofertas arrecadadas. Supra a necessidade do Teu povo, Senhor, porque nós entendemos, Pai, que a nossa provisão vem de Ti, ó Deus, porque o Senhor é aquele que nos dá saúde, o Senhor é aquele que abre portas, Senhor, onde não tem parede, porque o Senhor não está preso ao tempo, às ações humanas. Pelo contrário, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai, e é nesse Deus que nós confiamos, é no Senhor, Pai, que nós, ó Deus, clamamos nessa noite, Senhor, e Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos ouve, Pai, quando nós Te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Saia do seu lugar e honre ao Senhor com as suas ofertas. Graça e paz, igreja, boa noite.
Nós já contribuímos com as nossas ofertas, né, os nossos dízimos, à casa do Senhor. E nesse momento eu convido você a contribuir de outra forma para a obra missionária. Você que pudesse colocar de pé. Nesse momento a gente vai estar fazendo um momento de intercessão pelos que estão no campo, para que o Senhor também possa levantar pessoas para estar fazendo a obra e que nós possamos estar dispostos, talvez, a ser essas pessoas. Então, vamos orar e eu peço que você clame ao Senhor de fato neste momento. Senhor, mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar aqui nessa noite. Senhor, e nós queremos, ó Pai, colocar diante de Ti, Senhor, essa obra que é tão nobre, Senhor, que é a obra missionária. Senhor, nós clamamos, ó Pai, pelos que estão no campo, ó Pai, missionário neste momento. Senhor, nós passamos por um momento de dificuldade nas nossas nações, ó Pai. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Senhor, supre espiritualmente, Senhor. Senhor, que eles possam honrar a fé deles onde eles estão. Senhor, nós Te pedimos, supre financeiramente. Levanta pessoas, ó Pai, para contribuir com a Tua obra. Senhor, nós Te pedimos também, Senhor, que levante mulheres e homens de oração, Senhor, para que venham, Senhor, estar intercedendo pela obra missionária, Senhor, nos campos, ó Pai, ou em qualquer lugar do mundo, Senhor. Levanta pessoas, Senhor, eu te peço nessa noite, Senhor, levanta jovens, ó Pai, Senhor, que não amam a sua própria vida, Senhor, mas que possam entregá-las a Ti, Senhor, na obra missionária. Senhor, jovens que abominam o pecado, Senhor, jovens, ó Pai, Senhor, que são padrões dos fiéis, ó Pai. Levanta pessoas, ó Pai, cheias do Espírito Santo. Senhor, como nós precisamos, ó Pai, de pessoas, Senhor. Ó, Senhor, que são de fato referências, Senhor. Senhor, na nossa nação, Senhor, para servir a Ti, Senhor, para levar a pura semente, o evangelho genuíno, Senhor, um evangelho, Senhor, sem fermento, ó Pai. Nós Te pedimos, Senhor, desperta a nossa nação, desperta os nossos jovens, Senhor, as mulheres, ó Pai, que sejam mulheres de oração, Senhor, mulheres, ó Pai, comprometidas com seus lares, ó Pai. Senhor, levanta famílias, ó Pai, que amam a obra missionária, Senhor, como a obra precisa de famílias, ó Pai, de famílias saudáveis, Senhor, de famílias, ó Pai, entregues a Ti. Senhor, nós colocamos diante de Ti cada família, Senhor, missionária, Senhor, cada futura família também, Senhor, que pode se tornar missionário, Senhor, cada jovem que pode se tornar missionário, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, nos colocando à disposição, Senhor. Senhor, levanta os irmãos que podem contribuir financeiramente. Senhor, nós sabemos que a obra missionária ela não é só feita com aqueles que estão nos campos, Senhor, mas com pessoas que se comprometem, Senhor, a dobrar os seus joelhos nas madrugadas orando. Senhor, há pessoas que podem, Senhor, contribuir financeiramente, ó Pai, também. Senhor, então levanta pessoas, ó Pai, que amem essa obra. Senhor, pessoas, ó Pai, que amem o Senhor. Ó Pai, que amem esse evangelho, Senhor. Senhor, que amem essa palavra a qual nós seguimos, Senhor, essa palavra, Senhor, que nós dedicamos a nossa vida, Senhor. Ó, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, eis aqui a Tua igreja, Senhor, desperta ministérios, Senhor, Senhor, desperta no coração de cada um, Senhor, a forma com que eles podem contribuir, Senhor, nós nos colocamos à Tua disposição, Senhor, para honrar e glorificar o Teu santo e precioso nome. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Teu amor me desfaz, Teu amor me refaz.
começa em você que eu já não tenha terminado. Eu faço a obra e a completo. Eu faço as feridas e sou o bálsamo. Eu permito a tempestade e faço o dia florir. Eu faço a escuridão da noite e faço o dia amanhecer. Eu transformo um deserto em jardim, a terra seca em torrente de águas. Eu quebro o vaso, retirando todas as suas imperfeições, e faço de novo. Aonde você vê o pó, eu vejo um vaso moldado. Aonde você vê cacos, eu vejo reconstrução. Aonde você vê ruínas, eu vejo recomeços. E aonde você vê o impossível, eu faço milagres. Ser quebrado não é o fim. Ser quebrado é apenas o começo. Ser quebrado não significa que... Ser quebrado significa que eu insisto em você. Eu quero que você seja um vaso de honra. Ser quebrado significa que eu persevero em você e não permito que você seja um vaso inútil no meu reino. Ser quebrado significa que eu te amo e que você seja capaz de abrigar a minha própria presença. Mas o processo é doloroso, não é? Mas lembre-se, eu fui ferido pelas suas transgressões, eu fui moído pelas suas iniquidades. O castigo que te traz a paz está sobre mim, e por minhas pisaduras você foi sarada. Ao Pai me agradou moer, e eu entreguei a minha alma à morte, para que você fosse perdoada, e aceitei o castigo para que você fosse livre. E o meu desejo é olhar para você e ver o bom fruto do meu penoso trabalho. Que a minha vida corresponda ao teu chamado. Eis-me aqui, quebrantada, transformada, vaso novo. Enche-me, usa-me, conforme o teu querer. A água significa a palavra. Sou limpa e purificada com a palavra de Deus. A palavra, o verbo se fez carne. É o próprio Jesus vivendo em mim. O vinho representa a alegria. Sou preenchida com a sua alegria. A minha alegria é a sua força. A alegria de ser filha. Serva. Noiva. Amada. Amiga. A alegria da salvação. A alegria de pertencer ao Pai. O óleo representa a unção. Deus, enche meus dons e habilidades com a tua unção. A unção que cura e capacita. É o próprio Espírito Santo vivendo em mim. Temos, pois, este vaso de barro em tesouro, que aqui fique a excelência e o poder seja somente de Deus e não de nós. Eu derramo a minha vida no teu altar. Aqui no altar não é o fim. Aqui no altar é o começo de tudo. E eu coloco a minha vida em tuas mãos. Eu
em você, você em mim. E eu derramo a minha vida sobre a sua vida, pois eu sou a ressurreição e a vida, e mesmo que morto, viverá. Igreja, eu sou um Deus de recomeço. Nesta noite, um pouco através dessa apresentação, eu quero falar sobre ser moldado na mão do Senhor, sobre permitir que Deus, Ele nos molde, de estar sob o controle de Deus, porque muitas vezes nós falamos, nós pensamos, Deus está no controle. E na verdade, será que Deus realmente está no controle de nossas vidas? Eu queria compartilhar algo com os irmãos nessa noite. Eu sei que é um culto de missões estrangeiras, mas há uma necessidade de nós sermos um vaso útil na presença de Deus, de nós estarmos moldados conforme a vontade de Deus, que a palavra de Deus, falando que o controle está nas mãos de Deus. Talvez ainda você que não saiba que Deus está no controle de todas as coisas. E Mateus fala que a autoridade está sobre Jesus, sobre os céus e sobre a terra. Deus deu sua autoridade para ele falando. No Salmos 22 também fala que Deus governa sobre as nações. Deus ainda está governando, sempre governou e sempre governará. Mas em seguida, aqui Deus falando, em Marcos falando, Jesus fala do Evangelho, esse Evangelho que tem que ser pregado em todas as nações. O salmista também fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então vamos juntar tudo, a autoridade de Deus, de Jesus Cristo, está nos céus e na terra. Deus governa todas as nações, e Ele quer que nós pregamos o Evangelho. E bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. A palavra tem que ser pregada, para que a nação creia que Deus é o Senhor. Nós temos que ser transformados, moldados, para ir em direção às nações, para que elas possam dizer: bendita é a nação cuja o Deus é o Senhor. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Deus, sabe, Ele é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, cada nação, suponhamos, vamos dizer que é um vaso nas mãos de Deus.
Em meio, vamos botar atualidade, a nossa atualidade, essa pandemia. Como Deus está sendo o nosso refúgio. Eu nunca vi tantas pessoas sendo abençoadas em meio a essa crise, em meio a esses momentos, sabe? Pessoas abrindo negócios, pessoas sendo curadas, tanto fisicamente como espiritualmente. Você conversa com um, eu fui abençoado. Eu tenho amigos, posso comprovar, essa semana, fazendo compras absurdas, porque Deus honrou. Absurdo, eu falo assim, aos nossos olhos, sem condições de comprar. E além do mais, Deus restaurando pessoas. Deus restaurando pessoas. Nós somos vasos. Todos creem que nós somos vasos? Vamos saber então, se você é um vaso, se eu sou um vaso realmente, porque tudo tem um processo para se tornar um vaso. Não é só porque nós somos tantos anos de igreja, de crentes, que às vezes somos uns vasos. Vamos lá, eu quero ler com vocês em Jeremias, no capítulo 18. A minha esposa quase que pregou a mensagem aqui em cima, né, na hora da ministração do louvor. Mas agora nós vamos ler e vamos detalhá-la. Jeremias, capítulo 18, o vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue em sua mão a obra sobre as rodas, como um vaso que o oleiro fazia de barro, e lhe estragou na mão. Tomou a fazer dele outro vaso, segundo bem pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer como fez este oleiro, ó casa de Israel? Até aqui. Então Deus pede para Jeremias descer à casa do oleiro, né? E mostrar qual é o processo do oleiro, né? O vaso em suas mãos, aquele vaso mole, e ele se desfaz. Vamos retroceder um pouco agora. Talvez você já deve saber o processo, como que se faz um vaso. Vocês sabiam que existe aproximadamente 200 tipos de barro na face da terra? E vocês sabiam também que somente 8 pode fazer isso aqui? Utensílios de barro? De 200 para 8 é uma diferença, né, bem razoável. Se você está aqui nessa noite, você que está assistindo a nós, essa filmagem, provavelmente você deve ser um vaso, um desses 8, que está querendo ser preparado por Deus. Então Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele escolhe o barro. Não é qualquer barro. Às vezes nós podemos pegar um pedaço, uma terra dessa e jogar fora. Uma pessoa na rua, um mendigo, você, esse daí não serve. Mas talvez essa é uma terra boa, para se fazer um grande vaso de honra, para ser usado na obra. E então ele pega essa terra, eles escavam e colocam num lugar, molham ela e deixam ela curtindo. E esquece dessa terra e vai fazer uma outra coisa, e fica ali por muitos dias. É assim Deus com a gente. Talvez você está pensando que Deus esqueceu de você. Você está pensando que você está sozinha. Talvez você está num processo de uma grande obra, que é necessário que você passe por isso, nesse descanso, nessa solidão. Mas o oleiro sempre vai lá e olha. Deus sempre está te olhando.
até que você chega ao ponto de mais uma fase do preparo. Tirou do descanso, da separação, trouxe o quê? Para ser pisado. Hoje em dia, a tecnologia, pessoas usam máquinas, mas antigamente eles eram pisados, a terra era pisada. E isso para quê? Para tirar o ar, o oxigênio do barro, para que ele fique um barro denso. E não é assim com a gente? Às vezes nós precisamos ser humilhados, para retirar de nós o nosso orgulho, a nossa soberba. É dessa forma que Deus trabalha. E depois, passando desse processo, nós vamos para a mão do oleiro. E ali você já está preparado, você já está um barro mole, você já está um barro que pode ser moldado, porque não tem como você tirar o barro e já querer moldar, porque ele vai se quebrar e não vai acontecer nada. Mas é necessário ter esse processo até chegar na mão do oleiro. E então, como aqui Jeremias presencia essa cena, Deus, o oleiro ali moldando, e no processo que ele vai moldando, tem as impurezas, tem pedras, tem ciscos. Então até mesmo nesse processo o oleiro vai tirando essas impurezas, até não ter mais nenhuma. E o interessante é que o vaso se quebra, ele se desfaz, mas só que agora ele se desfaz, mas ele está na mão do oleiro. Que mesmo quando nós estamos no processo de Deus, às vezes chega um ponto que nós nos desfazemos, nós não aguentamos, mas a vantagem é que nós estamos nas mãos de Deus, a gente nos sentimos acolhidos, assim, Deus está comigo mesmo que eu caia, porque eu entendi que é um processo para nós nos tornarmos útil para a obra de Deus. E então, enfim, aquele vaso fica pronto, ele fica moldado, mas só que ainda é necessário algo mais, ir para o fogo. Esse aqui já passou pelo fogo, ó. O fogo é para dar resistência. O fogo é para dar rigidez, para que um vaso não se quebre fácil. O fogo é a prova, são as provas que vêm para nos testar. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós já passamos pelo oleiro, nós já passamos pelas mãos do Senhor. O Senhor nos capacitou para passar por isso. Então, mesmo que nós passamos pelo fogo, nós resistiremos, e no final nós nos tornaremos um vaso resistente na presença de Deus. E não é um vaso de porcelana, um vaso de vidro que somente serve para enfeite, um vaso que serve para poder trabalhar, ser útil. Porque naquela época os vasos, ele era usado para guardar o azeite. O Espírito Santo de Deus, nós somos o vaso e temos esse azeite que é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para guardar vinho, os melhores vinhos. O vinho é a nossa alegria, é Jesus Cristo presente em nossas vidas, que deu a vida por nós, Ele morreu por nós. A água, quem já tomou aqui a água em filtro de barro? A água sai fresca, fresquinha. Nós sempre temos que ter essa água fresca dentro de nós, que é a palavra de Deus. Não é a água de jarra de plástico, que se deixar lá ela se estraga. Não, é um vaso de barro, que sempre tem água fresca. E também, o vaso, ele tem que passar pelo fogo, porque se nós colocarmos algo dentro dele, sem passar pelo fogo, a água vai desfazer aquele barro, e vai se perder. Depois que a gente passa pelo fogo, essa água, ela não se perde dissolvendo, ela transborda.
Nós temos que ser transbordante na vida das pessoas, um vaso que transborda, vasos de honra que transborde na vida das pessoas. Porque um vaso desse aqui, ele não tem beleza nenhuma, ninguém quer, mas ele é útil. Então eu pergunto para vocês: somos um vaso moldados por Deus? Passamos pelo processo ou estamos passando? Sei como é que é passar pelo processo e ainda estou passando. Eu só falo uma coisa: passar pelo processo de Deus faz parte para nós nos aperfeiçoarmos. E aí estamos prontos para abrigar tão precioso bálsamo, tão gloriosa presença de Deus em nossas vidas, mesmo que a aparência não seja como os outros querem, mas por dentro nós refletimos pelo lado de fora. É assim que Deus nos trata. E aqui Jeremias, Deus mostrou a Jeremias que ele queria tratar com um povo de Deus, conhecendo as leis do Senhor, se desviaram da presença de Deus, adorando a ídolos. E Deus mostra a Jeremias: será possível restaurar esse povo? Se o povo se arrepender, Deus, Ele há de restaurar novamente o povo. Que Deus, esse Deus, Ele trata desse jeito. Agora você, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida diante de Deus? Você está na mão do oleiro? Deus te chamou? Você entendeu que Deus tinha um chamado para você? Você entendeu que você é um barro fértil para ser usado? Que esta noite, o desejo de Deus, nosso desejo, é que todos nós nos transformemos em vasos de honra na presença de Deus. Eu quero agora orar com você. Eu quero convidar você a colocar de pé. Você que está em casa, eu quero que você feche os seus olhos agora. E nós vamos orar. E eu quero que você faça uma oração de entrega. Você que está há muito tempo adorando a outros deuses, deixando o seu tempo com Deus com outras coisas. Você que está preocupado com o que está acontecendo no mundo, eu quero que você entenda que Deus Ele está no controle e sempre estará. Eu quero que você nesta noite confie nesta palavra. Deus está no controle. Isso tudo que está acontecendo, essas tragédias, o amor de todos, de muitos, estão se esfriando. Não é porque Deus perdeu o controle, é porque Ele sabe de todas as coisas. E se o mundo está do jeito que está, é por causa do livre-arbítrio, porque Ele nos ama. Mas ainda, todas as coisas que Ele disse na sua palavra estão acontecendo e há de acontecer, porque Ele ainda está no controle. Vamos orar agora, para que você coloque Deus no controle da sua vida. Permita que Ele venha te moldar. Mas uma coisa também, permita ser moldado, porque é doloroso, o processo é ruim, mas vale a pena. Senhor Deus,
meu Deus e meu Pai. Pai querido, nesta hora, ó Deus, nós viemos diante de Ti, ó Deus, nos colocar diante do Senhor, meu Deus. Pai querido, que o Senhor, ó Pai, tome o controle de nossas vidas, ó Pai, que o nosso coração, ó Deus, seja amolecido, ó Pai, para que Deus, nós permitamos que o Senhor, ó Pai, nos molde, conforme a Tua vontade, meu Deus, porque há pessoas clamando, ó Deus, por uma palavra, porque há pessoas, ó Pai, clamando por milagres, ó Deus, e aonde nós vemos o impossível, o Senhor faz o milagre. Aonde nós vemos ruínas, o Senhor, Ele dá reinícios. Aonde vemos, ó Deus, somente o pó, o Senhor vê um vaso moldado, um vaso de honra, preparado, ó Deus, para a Tua obra, ó Pai. E nesta noite, Senhor, nós clamamos ao Deus vivo, ao Deus que promete, ao Deus que sara a sua terra, ao Deus que prepara o barro, ao Deus que cura, ao Deus que conforta o coração deprimido, ao Deus que conforta o coração quebrado, Deus. Nessa hora, Pai, nós clamamos, ó Deus, consola o Teu povo, ó Deus, que sofre, ó Deus, por um mundo tão cruel. Mas, Pai, nesta hora, ó Deus, invocamos o nome do Senhor, para que o Teu Espírito Santo encha a Tua igreja, encha o Teu povo, ó Deus, para que seja um povo alegre, um povo sarado, ó Deus, porque um dia Jesus virá, e queremos estar pronto, ó Deus, com Tua unção, com o Teu azeite, com o Teu vinho, e com a Tua palavra, ó Deus, para que subir com o Senhor, ó Pai, para estarmos eternamente, ó Deus, juntos de Ti, ó Pai, aonde não há mais nada disso, ó Deus. Pai querido, nós Te damos graças, ó Deus, porque Tu és fiel, e a Tua igreja, ó Pai, ouviu as Tuas palavras. Eu Te peço, ó Deus, abençoa-nos, em o nome de Jesus, amém, e amém. Vamos louvar? Que Deus possa, nesta hora, eu não sei qual é aquilo que você está, aquilo que seu coração está precisando ser restaurado, mas que Ele restaure agora em nome de Jesus. Que o Senhor agora, nesta hora, a você que está em casa, que Ele cure aquilo que só você sabe, aquilo que só você chora nas noites, aquilo que só você precisa saber. Que o Senhor, Ele venha te curar, te abençoar, Ele venha com esse azeite te curar, no nome de Jesus, amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que
Meus irmãos, podeis assentar, por gentileza. Nós estamos encerrando o culto. Graças a Deus, que bênção. Os louvores, os teatros. Gostaríamos de agradecer a todos os irmãos. E antes de nós fazermos o encerramento, eu gostaria de, os irmãos ainda que assentados, fizéssemos uma breve oração pelas famílias, né? Essa que para algumas, essa semana que se passou, né, que se findou, se findou ontem, né? Hoje é o primeiro dia da semana. Foi uma semana difícil para algumas famílias, né? Tivemos alguns momentos que algumas famílias atravessaram, inclusive família de irmãos nossos aqui, a nossa irmã Neia Astori, que está ali. E tivemos também um quadro daquela moça, filha da Leia, da pousada ali de Miaípe, que, né, se suicidou ali, se lançando da terceira ponte. Não sei se você viu essa reportagem, mas são situações que ocorrem nas famílias, e nós, como cristãos, não podemos permitir que essas coisas aconteçam e nós sejamos insensíveis. Precisamos orar ao Senhor para confortar a vida dessas famílias. E antes de eu começar a oração, eu quero ler uma passagem rapidamente aqui, para trazer um conforto a essa família que possivelmente está com o seu ente querido, talvez hospitalizado, um parente, um amigo, ou até mesmo perdeu por meio do falecimento, e até mesmo a família da Leia ali da pousada de Miaípe. Enfim, a todos, eu gostaria de ler uma passagem para confortar o coração de vocês. Assim está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e o seu cortejo enchia o templo. Queridos, se nós olharmos o contexto dessa passagem, lá no livro de 2 Crônica 26, nós vamos averiguar a importância de Uzias para Israel. Ele foi 52 anos rei em Judá. Foi o rei que mais ficou no período governando Judá. E ele foi um homem muito importante para aquela época. Ele era um engenheiro de um notório saber, era um homem intelectual. Ele foi um daqueles que criou as armas que lançavam pedras quando tinham combates na guerra. Foi ele que inventou naquela época. Ele também inventou as lanças. Ele era um homem que trouxe muita riqueza, muitas fazendas, abriu muitos poços, muitas cisternas, na época que ele era rei de Judá. Ele reconstruiu o culto que havia sido perdida pelos reis pagãos anterior a ele. Então esse homem agora morre, e você imagina, Isaías, profeta, ele entrou num processo de luto, porque você imagina um homem com a importância dessa, um rei com a importância dessa, agora ele morre. Então para Isaías, no entendimento dele, era muito difícil repor alguém com essa capacidade como Uzias. E exatamente no momento desse que Deus dá uma visão a Isaías. E é importante que você veja que enquanto Isaías está em luto, está triste pela morte de Uzias, que era um rei importante, mas quando Deus leva ele ao céu, ele vê um Deus sentado no trono, o que significa que quando falta homens justos, quando a pessoa que você mais ama está faltando para você aqui na terra, Deus continua no trono, fazendo juízo, governando. Deus continua majestosamente conduzindo a minha e a sua vida. Não é porque as pessoas importantes da nossa volta deixam de existir que nós estamos sozinhos. Então Deus vai mostrar para Isaías, enquanto você está em luto porque Uzias morreu, eu quero dizer para você que eu nunca saí do trono, eu nunca
deixei de governar. Eu sou o Senhor dos exércitos. Então, meu irmão, que essa palavra conforte o seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abaixamos nossas cabeças mais uma vez, para orarmos ao Senhor pelas famílias, aquelas famílias que perderam um ente querido, aquelas famílias que estão ainda no processo do luto, e estas famílias, elas precisam ser consoladas, serem cuidadas pelo Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor tome, ó Deus, no colo do Senhor, que essas pessoas reclinem suas cabeças diante de Ti, que essas pessoas tenham um consolo vindo do céu, do Senhor, para passar por esse momento difícil, que é o momento, ó Deus, da dor, da saudade, quando se perde alguém. Pai, mas a mensagem do Senhor também nos traz esperança, porque enquanto nós estamos no momento de estarmos enlutados e sem chão, porque perdemos alguém importante, o Senhor nos leva para o céu na visão, como diz Isaías, e Isaías vê um Senhor sentado tranquilamente governando as nossas vidas. Pai, que o Senhor jamais deixe de ser presente na vida das nossas famílias. Abençoe nossos lares, cuida dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos. Ó Deus, sustenta as nossas casas, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias, ó Deus, que vemos um laicismo penetrando no meio das famílias e das nações, aonde homens querem remover o Senhor do centro, homens querem tirar o Senhor das vidas das pessoas, mas como nós vimos hoje aqui, ó Deus, o Senhor não abre mão do seu povo, e o Senhor vai conduzir o seu povo até o último dia que o Senhor permanecer, que nós estejamos aqui nessa terra. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de força, de amor, uma semana de carinho, uma semana de conforto, de consolo para essas famílias. Assim nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido pastor João, vai fazer o encerramento. Aleluia. Mas vamos nos colocar de pé, amém? E vamos agradecer ao Senhor por mais uma vez nós podemos estar aqui cultuando. Agradecer ao Senhor cada dia pelo nos livrar dessa pandemia que está acontecendo, porque é Ele que nos livra, amém? E nós temos que botar o joelho no chão, agradecer cada segundo. O facto de a gente acordar de manhã e nós estamos com saúde, nós estamos vivos, é um milagre. E nos livrar de depressão, ansiedade, porque é o Senhor que nos fala, amanhã é outro dia, vamos continuar. Depois da manhã é outro dia, vamos continuar. Semana que vem é mais outra semana, vamos continuar. Porque eu creio, eu tive uma visão, eu tive um sonho, que em breve nós vamos estar cultuando normalmente. Eu vi essa imagem e é real. Em nome de Jesus nós vamos retomar a obra 100%. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Quem crê diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluias. Então oremos agradecendo. Senhor, muito obrigado mais uma vez, Pai. Agora, Senhor, nos leva, Senhor, debaixo da Tua proteção, Senhor. Leva os Teus filhos debaixo da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que mais essa semana possa ser uma semana de vitórias, Senhor. Que possa ser uma semana de realizações, Senhor. Oh, Pai, e que tudo possa correr da melhor forma possível. Aqueles que têm comércio, aqueles que trabalham, aqueles que estão em casa, Senhor, guarda a cada um, Senhor. E, Pai, guarda as nossas famílias, Pai. Guarda aqueles que não te conhecem, Senhor. As nossas famílias que precisam ser, Pai, alcançadas por Ti, Senhor. Vasos que precisam ser, Pai, utilizados por Ti, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai. E com o amor de Deus Pai e do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do seu Espírito, Senhor, possam estar sobre a tua igreja, Senhor. Possam estar sobre as nossas vidas, Pai. Possam estar sobre esta nação, Senhor, e sobre os 4 cantos desta terra. E toda a igreja diga: Amém, aleluia. Tenham uma semana abençoada, meus filhos.